O céu sobre Guadalcanal estava limpo naquela manhã de janeiro de 1943. Azul profundo, sem nuvens. O tipo de céu que parece prometer paz. Mas paz era a última coisa que aquele pedaço de terra conhecia. Um homem estava sentado na asa de seu caça Grumman, tremendo. Não de medo, de febre, malária. A pele amarelada pela atebrina, antimalárico e vermífugo, o remédio que mantinha os homens vivos tempo suficiente para morrer de outra coisa. Ele tinha 27 anos. Para os padrões da guerra aérea, era um ancião. Os médicos haviam ordenado que ele ficasse em terra. Disseram que seu corpo estava desistindo, que ele perdeu 15 quilos, que voar naquele estado era suicídio. Ele subiu no avião mesmo assim, porque naquele dia, Joseph Jacob Joe Foss estava a 3 vitórias de quebrar um recorde que resistia há 25 anos. Um número sagrado, 26. O total de aviões abatidos por Ed Rickenbacker na Primeira Guerra Mundial. Um recorde que muitos acreditavam ser impossível de superar. E aqui estava o paradoxo. Um fazendeiro, rejeitado por ser velho demais, pilotando um avião considerado inferior, lutando contra a máquina de guerra mais avançada do Pacífico, e vencendo. Como? A resposta não estava nos manuais militares, não estava na engenharia, não estava na doutrina que Washington enviava em telegramas cuidadosamente datilografados. A resposta estava em coelhos. Para entender como Joe Foss quebrou o impossível, você precisa primeiro entender o que ele enfrentava. O Mitsubishi A6M0 não era apenas um avião. Era uma declaração. Uma obra-prima da engenharia japonesa que desafiava todas as regras conhecidas do design de caças. Enquanto os americanos construíam aviões pesados, blindados, lentos, os japoneses fizeram o oposto. Tiraram tudo. Armadura? Desnecessária. Peso extra? Eliminado. O resultado era uma máquina que subia como um foguete. Virava em círculos tão apertados que desafiavam a física e voava mais longe que qualquer caça no mundo. Quando o Zero apareceu nos céus de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, foi um massacre. Os pilotos americanos não sabiam o que os atingiu. Seus aviões eram lentos e desajeitados. O Zero dançava ao redor deles, girava, subia, mergulhava e matava. Em 6 meses, o Zero havia estabelecido uma reputação quase mítica. Invencível, intocável, fantasma. Os melhores pilotos americanos desenvolveram uma doutrina simples para sobreviver. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tente virar com um Zero. Use sua velocidade de mergulho. Ataque. Fuja. Repita. Era uma doutrina de sobrevivência, não de vitória. E em Guadalcanal, essa doutrina estava matando homens todos os dias. A ilha era um cemitério. O campo de pouso Henderson era cercado por destroços, fuselagens retorcidas, asas arrancadas, cockpits manchados. Cada dia, novos pilotos chegavam. Cada dia, alguns não voltavam. Os veteranos que sobreviveram tempo suficiente para serem chamados de veteranos tinham olhos vazios, amarelados pela doença, esgotados pela guerra de desgaste. Eles seguiam a doutrina, mergulhavam, fugiam, e o Zero continuava vencendo. Então, em outubro de 1942, um fazendeiro de Dakota do Sul pisou naquela ilha. E tudo mudou. Joe Foss não nasceu para ser herói, nasceu para sobreviver. A fazenda perto de Sioux Falls era um lugar sem romantismo, sem eletricidade, sem promessas, terra dura, invernos que congelavam até a esperança. A Grande Depressão transformou aquela vida difícil em algo brutal. Quando a comida acabava, Joe e seu pai pegavam espingardas e iam caçar. Não por esporte, por necessidade. Coelhos, lebres, qualquer coisa que colocasse proteína na mesa. O pai tinha uma regra simples: não desperdice munição. Parece óbvio. Mas quando você tem 12 anos com fome segurando uma espingarda velha e um coelho está correndo em zigue-zague pelo campo congelado, aquela regra se torna um problema matemático de vida ou morte. Um coelho não corre em linha reta. Ele corta.
Muda de direção. Acelera. Desacelera. É pura imprevisibilidade em movimento. Se você mirar no coelho, vai errar. Sempre. Então Joe aprendeu algo que nenhum manual militar ensinava. Você não atira onde o alvo está. Você atira onde ele vai estar. Tiro de deflexão. Cálculo instantâneo. Velocidade. Trajetória. Vento. Distância. Tudo processado em uma fração de segundo. Não com matemática. Com instinto. Joe Foss se tornou um predador. Mas predadores não sonham em caçar coelhos para sempre. Em 1933, seu pai o levou a um show aéreo. Joe viu biplanos do Corpo de Fuzileiros Navais cortando o céu. Acrobacias, poder, liberdade. Ele tinha 18 anos. E naquele momento, soube exatamente o que queria fazer. Voar. O problema? Ele era pobre, sem educação formal completa, preso na fazenda. E então seu pai morreu, eletrocutado por um cabo de alta tensão caído. Joe, aos 19 anos, se tornou o homem da casa. Não havia mais escola. Não havia mais sonhos. Apenas sobrevivência. Mas Joe Foss tinha algo que a miséria não conseguia matar. Teimosia. Determinação brutal. Sisu, como diziam os finlandeses. Ele trabalhou na fazenda durante o dia. Estudou à noite. Levou 6 anos. 6 anos de exaustão. Mas conseguiu créditos suficientes para entrar na universidade. Lavou pratos para pagar aulas de voo. Quando Pearl Harbor foi atacado, Joe tinha 26 anos. Correu para alistar-se na marinha. Queria ser piloto de caça. Rejeitado. Velho demais. A idade limite para pilotos de caça era 25 anos. Joe tinha passado 1 ano. Um único ano. Os recrutadores foram educados, mas firmes. Ele poderia ser instrutor, ensinar jovens a voar, mas não lutar. Foi devastador. Mas Joe Foss não aceitava não de engenheiros. Não aceitava não de especialistas. E certamente não aceitaria não de burocratas. Ele encontrou uma brecha. Alistou-se na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais. Tornou-se instrutor. E por 9 meses, treinou garotos de 20 anos que iriam para a guerra enquanto ele ficava em terra. A raiva crescia. A frustração fervia. Então Joe fez o que fazia melhor. Fez barulho. Escreveu cartas. Importunou superiores. Exigiu combate. Tornou-se, em suas próprias palavras, o instrutor mais irritante da Marinha. Finalmente, só para calá-lo, mandaram-no para treinamento avançado. E em outubro de 1942, o velho fazendeiro de 27 anos foi colocado em um navio de transporte. Destino: Guadalcanal. O cemitério. Joe Foss chegou na base aérea militar de Henderson Field em Guadalcanal e viu o inferno. O cheiro chegou primeiro. Óleo de motor queimado, selva apodrecendo, corpos enterrados às pressas. O campo era uma cratera. Buracos de bombas, aviões destruídos empurrados para o lado da pista como brinquedos quebrados. Os homens que o receberam pareciam cadáveres andantes. Pele amarela, olhos fundos, mãos tremendo de malária e exaustão. Ele foi designado para seu avião. Um Grumman F-4F Wildcat. Pesado, lento. Chamado de caixão voador pelos pilotos. O oficial executivo do esquadrão deu o briefing padrão. Nunca vire com um 0. Nunca. Joe ouviu. Entendeu as palavras. Mas algo não fazia sentido. Ele havia caçado coelhos a vida inteira. Sabia uma verdade fundamental. Se você só corre atrás, nunca pega nada. Você precisa prever, antecipar, estar onde a presa vai estar. A doutrina americana dizia: fuja do 0, não lute com ele, mas fugir não vence guerras. No primeiro voo de Joe sobre Guadalcanal, ele viu zeros pela primeira vez. Eram exatamente como descrito. Rápidos, ágeis, mortais. Ele seguiu a doutrina, mergulhou, fugiu, voltou para a base com raiva, não de medo, de frustração. Aquilo não era caça, era uma covardia organizada. Dias depois, durante uma patrulha, Joe viu um 0 atrás do avião de seu companheiro. O piloto japonês estava alinhando o tiro.
Segundos para matar. A doutrina dizia para Joe mergulhar, encontrar outro alvo, sobreviver. Joe ignorou a doutrina. Ele virou seu Wildcat, mas não mirou no zero. Mirou em um pedaço de céu vazio, 200 metros à frente do avião japonês, e puxou o gatilho. Suas 6 metralhadoras calibre 12,7 milímetros rugiram. Chumbo rasgou o ar. Parecia um erro, um desperdício de munição. Até que o piloto japonês, focado em sua própria caça, executou uma curva apertada e voou diretamente para dentro da corrente de balas. A asa do Zero simplesmente se desprendeu. O avião explodiu em uma nuvem de metal e fogo. Primeira vitória de Joe Foss. Ele não havia superado o Zero em velocidade, não o havia superado em manobras. Ele o havia superado em pensamento. Ele havia caçado um coelho no céu. Quando aterrissou, os fantasmas de Guadalcanal se reuniram ao redor dele. Um novato. Uma vitória. Precisavam disso. Precisavam de esperança. Joe disse algo que ninguém havia dito antes. Esqueçam o que ensinaram. Não persigam o Zero, antecipem ele. Mirem onde ele vai estar, não onde está. Liderem o tiro até achar que vão errar. Depois, liderem mais um pouco. Ele vai voar direto para dentro. Era a lógica do coelho. A lógica da fazenda. A lógica que especialistas não podiam ensinar porque nunca haviam passado fome caçando para sobreviver. Os pilotos ouviram. Estavam desesperados. E Joe Foss assumiu o comando de 8 Wildcats, uma tripulação de rejeitados e novatos. A imprensa os apelidou de Circo Voador de Foss. Em 16 de outubro, eles voaram direto para uma formação de 32 aviões japoneses. 8 contra 32. Suicídio. Mas Joe tinha um plano. Eles não iriam lutar como os manuais mandavam. Iriam caçar. Usaram a tática Tet Weave, voar em pares, cobrindo as caudas um do outro. Joe mergulhou, viu um Zero, não virou para perseguir. Calculou a deflexão. Disparou. O Zero explodiu. Outro Zero mergulhou sobre Joe. Seu companheiro de ala, voando em formação, já estava lá. Rolou. Disparou. Tirou o Zero das costas de Joe. O circo era uma máquina. Em 10 minutos de combate brutal, 8 Wildcats derrubaram 5 aviões japoneses. Joe conseguiu 2. Todos os 8 aviões voltaram para casa. O cemitério estava vencendo, e os números começaram a subir de forma impossível. 18 de outubro, Joe derruba mais 2. 20 de outubro, mais 1. 23 de outubro, apenas 10 dias após sua primeira vitória. Joe Foss era um as. 5 vitórias. 25 de outubro. 3 zeros em um único dia. O velho. O fazendeiro. O homem velho demais para lutar. Estava se tornando o piloto mais mortal da ilha. Mas lendas chamam atenção. O alto comando japonês começou a ouvir um nome nas intercepções de rádio. Foss. Eles não entendiam. Wildcats estavam sendo abatidos há meses. Por que agora estavam perdendo? Por que seus pilotos veteranos, homens que lutaram sobre a China, sobre Pearl Harbor, estavam morrendo? Eles começaram a caçar especificamente o circo voador de Foss. Em 7 de novembro, Joe estava liderando seu esquadrão quando foram emboscados por um grupo de ases japoneses. O céu encheu de aviões. Joe derrubou 2 zeros. Estava alinhando um terceiro quando canhões rasgaram seu avião por trás. Seu motor explodiu. A cabine encheu de fumaça. Ele estava caindo. Conseguiu ejetar. Aterrissou na selva. Foi resgatado. Ferido, mas vivo. 2 dias depois estava de volta ao ar. Desta vez estava perseguindo um hidroavião japonês. Tão focado na caça que não viu o artilheiro traseiro. As balas despedaçaram seu motor. Pela segunda vez em 3 dias, seu avião morreu. Mas desta vez não estava sobre a selva. Estava sobre o oceano. O slot. Águas infestadas de tubarões. O Wildcat atingiu as ondas com força. Afundou em menos de 30 segundos. Joe estava sozinho no meio do Pacífico. 16 quilômetros da terra. Colete salva-vidas. Sem rádio, sem arma. E então viu as barbatanas. Dezenas delas.
Tubarões, circulando, investigando, batendo nele com os focinhos. Joe Foss, o homem que caçava zeros, agora estava sendo caçado por algo muito mais antigo. Ele boiou, esperou, observou as barbatanas se aproximarem. 4 horas. 4 horas cercado por predadores. Quando o sol começou a se pôr, uma canoa apareceu. Ilhéus nativos, enviados por um observador costeiro australiano que, por pura sorte, havia visto o avião cair. Eles remaram até ele, batendo na água com os remos para afastar os tubarões. Puxaram o piloto exausto e hipotérmico da água. Quando chegou de volta a Henderson Field, estava destruído. Exposição, malária. Os médicos o colocaram em uma cama de hospital. O fantasma de Guadalcanal estava aterrado. Os japoneses acreditavam que ele estava morto. Por 2 semanas, Joe Foss tremeu de febre em uma cama, pensando em apenas uma coisa. Os coelhos estavam escapando. Ele se recuperou. Saiu do hospital. Subiu em um novo Wildcat. Em 30 de novembro, foi caçar novamente. Derrubou outro zero. O fantasma havia voltado. E estava furioso. Em 15 de janeiro de 1943, Joe Foss estava morrendo. Não imediatamente, mas lentamente. A malária havia voltado com vingança. Ele estava voando com febre constante e devastadora. Sua tripulação de solo tinha que carregá-lo para fora da cabine após cada missão, encharcado de suor, tremendo. Seu total estava em 23 vitórias. O recorde de Ed Rickenbacker era de 26. Aquele número era mais que estatística. Era símbolo. A marca definitiva de excelência aérea americana. Por 25 anos, nenhum piloto havia chegado perto. E agora um fazendeiro febril de Dakota do Sul, em um avião considerado inferior, estava a 3 vitórias de quebrá-lo. Os médicos proibiram Joe de voar. Disseram que seu corpo estava desistindo. Ele os ignorou. Naquele dia, um enorme comboio naval japonês, chamado de Expresso de Tóquio, estava se aproximando da ilha, protegido por uma tela massiva de caças. Joe e seu circo foram enviados para interceptar. O céu ficou preto de aviões. A maior batalha aérea que Joe havia visto. Zeros e Wildcats misturados em um redemoinho caótico. Joe, com visão turva pela febre, caiu de volta para seus instintos. De volta à fazenda. Viu um zero travando na cauda de um companheiro. Não pensou. Reagiu. Rolou seu Wildcat. Não no zero. No espaço vazio onde o coelho iria estar. Disparou. Suas metralhadoras rasgaram o ar vazio. O zero, comprometido com sua curva, voou direto para dentro da parede de chumbo. Desintegrou-se. Vitória 24. Ele escaneou a batalha. Outro zero mergulhando sobre um grupo diferente de Wildcats. Joe empurrou o acelerador. Seu motor gritou. Cortou o caminho do zero. O piloto japonês, vendo Joe, tentou virar com ele. A tática clássica do zero. Joe não mordeu a isca. Executou uma passagem de lado alto. Uma manobra que ele havia aperfeiçoado. Rolou sobre o topo do zero. Desceu pelo ponto cego. Disparou uma única rajada perfeita. O motor do zero explodiu. Vitória 25. Ele havia empatado Rickenbacker. Oficialmente uma lenda viva. Mas não havia terminado. Viu outro avião japonês, um caça flutuante Ruff, tentando escapar da batalha. Joe mergulhou. O piloto do Ruff o viu chegando. Puxou uma curva desesperada de subida. O teste definitivo. O olho do fazendeiro versus o piloto japonês veterano. Joe não apenas seguiu. Ele calculou. Viu a linha de escape do Ruff. Empurrou o nariz de seu próprio avião para cima. Disparou uma longa rajada de deflexão arqueada que parecia desafiar a física. As balas calibre 12,7 milímetros viajaram em uma linha perfeita. Encontraram o ponto exato no céu para onde o Ruff estava fugindo. Acertaram diretamente na cabine. O avião caiu, girando, no Pacífico. Vitória 26. Em uma única tarde, tremendo de malária. Joe Foss havia derrubado 3 aviões inimigos. Havia empatado.
Depois, quebrado, o recorde imbatível, pousou seu Wildcat em Henderson Field. A base inteira estava esperando. O cemitério havia se tornado um campo de vitória. Os fantasmas da Força Aérea Cactus levantaram o velho fazendeiro de seus ombros. Carregaram-no. Ele era, sem dúvida, o as dos ases da América. Mas as vitórias têm preços. Enquanto Henderson Field celebrava, o alto comando japonês em Rabaul lamentava. Por meses, pilotos japoneses haviam operado com confiança suprema. Eles voavam o A-6M0, uma maravilha da engenharia. Eram veteranos. Sabiam que o F-4F Wildcat era inferior. Haviam matado dezenas deles. Sua doutrina era simples. Force o Wildcat a virar. Entre em sua cauda. Mate. Então, o circo voador de Foss apareceu. E de repente a doutrina parou de funcionar. Pilotos japoneses veteranos voltavam para seus porta-aviões, rostos pálidos, mãos tremendo. Contavam histórias que não faziam sentido para os oficiais de inteligência. Diziam que mergulhariam sobre um Wildcat, esperando que ele fugisse, mas não fugia. Diziam que o atrairiam para uma curva, mas ele não seguia. Em vez disso, o avião americano fazia algo estranho. Rolava. Ou subia, ou mergulhava. Aparentemente aleatório. Disparava suas armas para o céu vazio. E então, um segundo depois, o zero ao lado deles explodia. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Estavam sendo caçados por uma lógica de fazendeiro que não podiam compreender. Joe Foss havia feito exatamente o que Simo Häyhä fez na Finlândia. Tirou a vantagem do inimigo. Simo tornou-se invisível, escondendo o brilho e a respiração. Foss tornou suas intenções invisíveis, nunca mirando diretamente em seu alvo. Os pilotos japoneses estavam lutando contra um fantasma. Lutando contra uma modificação invisível que não era feita de metal. Era forjada no cérebro de um caçador de Dakota do Sul. Foss havia quebrado a confiança deles. Havia provado que o zero não era, de fato, invencível. Havia provado que o Wildcat inferior, nas mãos de um piloto que entendia a ciência do coelho, era a arma mais mortal no céu. Os ases japoneses que costumavam caçar Wildcats por esporte, agora estavam hesitantes, cautelosos. A Força Aérea Cactus não era mais a caçada. Era o caçador. E tudo se resumia a um homem que haviam dito ser velho demais para lutar. Mas esta vitória teve um preço terrível. Dias após quebrar o recorde, Foss foi aterrado permanentemente. A malária havia finalmente vencido. Estava tão doente que não conseguia ficar de pé. Febre recorrente e debilitante. Havia perdido 15 quilos. O homem que havia enfrentado zeros e tubarões estava sendo comido vivo por dentro. Ele não deixou Guadalcanal em desfile de vitória. Foi evacuado em uma maca. Um esqueleto de pele amarelada. Um fantasma. Seu corpo quebrado pela ilha que havia ajudado a salvar. Foi levado de avião para hospitais no Pacífico. Depois de volta aos Estados Unidos. Era um herói nacional, mas também um inválido. Porém, Joe Foss tinha Sisu, aquela teimosia de fazendeiro. Passou meses em um hospital naval em San Diego se recuperando. E foi lá que a nação que ele serviu finalmente o reconheceu. Em 18 de maio de 1943, Joe Foss, o fazendeiro de Dakota do Sul, estava na Casa Branca. O presidente Franklin Delano Roosevelt colocou a medalha de honra, a maior condecoração da nação, ao redor de seu pescoço. A citação elogiou sua coragem destemida e habilidade incomparável em combate. Mas qual era seu verdadeiro legado? Qual foi o efeito cascata de sua lógica de fazendeiro? Foi esperança. Em 1942, a América estava perdendo a guerra. O zero era um monstro mítico. Os japoneses pareciam imparáveis. Joe Foss, com suas 26 vitórias em apenas 44 dias, quebrou esse mito. Provou que um garoto fazendeiro americano em um avião americano poderia vencer o melhor que o inimigo tinha. Ele não apenas escreveu um novo capítulo no combate aéreo. Escreveu o manual inteiro sobre como derrotar o zero.
O tiro de deflexão e as táticas de Tat Weave que ele aperfeiçoou tornaram-se a nova doutrina para toda a frota do Pacífico. Ele havia salvado Guadalcanal, e ao fazer isso, havia ajudado a virar a maré de toda a guerra. Guerras não são vencidas por manuais, não são vencidas por engenheiros sentados em escritórios, não são vencidas por especialistas que leem doutrinas datilografadas, são vencidas por indivíduos que veem a falha. James McKenna viu uma folga de 7 a 20 centímetros em um cabo de controle, que significava morte. Consertou com um pedaço de arame de piano. Simo Häyhä viu que uma luneta de alta tecnologia brilhava. Consertou usando suas velhas miras de ferro confiáveis. E Joe Foss viu que você não podia virar melhor que um 0, mas podia pensar mais rápido que ele. Esses são os homens esquecidos, as histórias não contadas, os que quebraram as regras para vencer a guerra. Joe Foss morreu em 2003 aos 87 anos. Foi enterrado com honras militares completas. Herói de sua nação. Lenda do corpo de fuzileiros navais. Testemunho do sisu imbatível do fazendeiro americano. Mas sua história é mais que vitórias. É uma lição sobre arrogância. A arrogância de acreditar que idade define capacidade. A arrogância de acreditar que doutrina supera instinto. A arrogância de acreditar que tecnologia vence o pensamento. Os japoneses construíram o melhor caça do mundo e acreditaram que isso os tornava invencíveis. Os americanos construíram um avião inferior, mas colocaram nele um homem que havia passado a vida inteira aprendendo a ciência da antecipação. No final, não foi a máquina que venceu, foi o fazendeiro que entendia coelhos. E essa, talvez, seja a ironia mais profunda de todas as guerras. As vencemos não quando construímos as melhores armas, mas quando colocamos essas armas nas mãos de pessoas que entendem não apenas como lutar, mas por que sobreviver. Joe Foss não foi para Guadalcanal provar que era jovem o suficiente. Foi para provar que experiência, a verdadeira experiência de vida, fome, morte e sobrevivência, vale mais que qualquer manual militar. E ele provou. 26 vezes. No céu azul sobre uma ilha chamada Guadalcanal, onde a morte era tão comum quanto a malária, um velho fazendeiro ensinou ao mundo uma lição simples. Nunca subestime o homem que aprendeu a caçar para não passar fome. Porque quando esse homem sobe aos céus, ele não está apenas lutando, ele está caçando. E o caçador sempre vence.